Promessas de Deus para depois do mal. Há muitas pessoas que, no meio da dificuldade, da tempestade, questionam a existência de Deus. Se Deus existe, por que nós estamos nessa tempestade? Os discípulos de Jesus, em Marcos, no capítulo 4, acorda, mestre, nós vamos perecer, acorda, mestre, olha a tempestade aí. No meio da dificuldade, as pessoas questionam Deus. Por que Deus está deixando isso acontecer? Deus não é um Deus de bondade. Muita gente questiona. Acontece que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, o que Ele bem entende, que é para o bem. Nós cremos que é para o bem, ainda que na hora pareça ser para mal. E muitas das vezes é o que acontece, quando Deus permite alguns morrerem, quando Deus permite uma doença se espalhar, quando Deus permite um acidente de carro vitimar várias pessoas. Deus está avisando o resultado depois com isto que aconteceu. Deus está no controle de tudo que acontece. Nenhum mal acontece na terra sem que o Senhor esteja no controle. Ele está no controle de tudo que acontece, não somente daquilo que nós consideramos bem, mas também daquilo que nós consideramos mal. Deus está no controle de tudo. Nós ficamos horrorizados quando morre alguém. Por que Deus deixou morrer uma pessoa tão boa? Porque Deus está no controle de tudo, querendo o bem, ainda que algumas pessoas tenham que ser sacrificadas. Afinal, todos temos que morrer. Então, se Deus abrevia a partida de alguns, Ele tem propósitos com isto. Eu creio que Deus leva os que estão preparados para despertar aqueles que não estão preparados. Deus está permitindo o inimigo oprimir em nossos dias os servos de Deus em todos os países do mundo, para despertar a sua igreja. Acontece que os crentes estavam gostando do mundo. Os crentes estavam acomodados ao mundo. Os crentes estavam se conformando ao mundo. E Deus disse: não é isto que eu sempre quis, não é para isto que eu chamei vocês. Vocês foram chamados para fazer diferença, para serem sal para a terra, para estarem no mundo sem pertencerem a Ele. Vocês foram chamados para pregar o Evangelho, proclamar a libertação do Senhor. Vocês não foram chamados para se conformarem com o mundo, nem para melhorar o mundo. Eu tirei vocês do mundo. O mundo odeia vocês, vai odiar mais ainda, porque me odiou a mim. Vocês não são do mundo, portanto o mundo vai perseguir vocês. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus nos alerta. O povo de Deus precisa ser alertado. Me ocorreu agora o seguinte: você tem ouvido essa pregação nas igrejas? Que o cristão não pode se conformar com o mundo. Você tem ouvido pregações desse tipo? Bom, agora não tenho ouvido quase que pregação, porque as igrejas estão fechadas, mas as igrejas se acomodaram com o mundo e não pregaram a separação do mundo, a santificação. Não é uma mensagem pregada nas igrejas, mas continua sendo a ordem do Senhor. Então, o que Deus faz? Sacode a todos. Existe uma quantidade imensa de crentes da classe média, bem de vida, bem estabelecidos, que estavam gostando do mundo do jeito que estava. E Deus disse: não vai ficar assim. Para começar, o Brasil está empobrecendo a olhos vistos, todos vão ficar pobres no Brasil de um jeito ou de outro. E todos vão perder, o país vai ser sacudido e as igrejas muito mais, para não se acomodarem. Aqueles que são verdadeiramente do Senhor vão continuar a sua caminhada, sofrendo, mas pregando, caluniados e criticados, mas amando, levando a prática da religião verdadeira, visitando pessoas. Deus tem nos orientado, é para o povo de Deus visitar, é para o povo de Deus evangelizar, o que não estavam fazendo.
estavam trancados dentro de igrejas, inventando entretenimento religioso, quando Deus diz: tem que ir para a rua, ide para proclamar o evangelho. Uma situação crítica estava acontecendo com Israel, que foi praticamente dizimado. O Reino do Norte acabou, o Reino do Sul também seguiu o mesmo caminho de desobediência, e Deus mandou inimigos devorarem, matarem, destruírem, arrasarem as cidades. Por fim, Jerusalém também, o templo também, sobrou um punhadinho que foi mandado para o cativeiro. Deus deu a última oportunidade, fazendo esse punhadinho retornar do cativeiro para continuar uma vida em Jerusalém e em Judá. Aí Deus levanta o profeta Zacarias, que começou a pregar sobre os propósitos de Deus com toda aquela dor. A dor foi grande, motivou o livro de Lamentações de Jeremias, muita dor, o que vai acontecer ao Brasil. Brevemente nós vamos ver muito crente gemendo e chorando de tudo quanto é jeito. A dor virá sobre os crentes no Brasil. Mas o que eu quero dizer é uma palavra profética: existe um depois. Deus não faz o seu povo sofrer de bom grado. Os propósitos de Deus são benéficos. Deus tem prazer no seu povo. Ele ama o seu povo. Qual pai que não disciplina um filho que ama? Se o pai ama o filho, ele disciplina. Deus está disciplinando a igreja dele no Brasil. Nós estamos passando por esse processo de disciplina de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui da parte de Deus é que existe um depois. E ainda antes do arrebatamento, tudo vai ser muito rápido e por pouco tempo, mas vai haver um momento de refrigério, um refresco depois da dor da pandemia e da crise econômica bem empobrecida, mas a igreja vai ter um momento de um avivamento com muita pobreza, mas um avivamento espiritual, despertamento para as coisas de Deus. E em Zacarias, então, no capítulo 2, eu quero ler alguns versículos. Ele diz que tornou a levantar os olhos e viu, em visão de Deus, um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? E ele respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. E então saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Interessante, medir Jerusalém, tinha sido arrasada, destruída, estava começando a ser reconstruída, mas estava longe de ser uma cidade organizada, nem muralhas havia ainda, e o anjo iria medir Jerusalém. Então o outro anjo veio e disse: corre e diga para este jovem, o Zacarias era considerado um jovem, Jerusalém será habitada ainda como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Será uma cidade feliz, abençoada, aldeia sem muros, multidão de pessoas nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ei, que maravilha! Deus, de fato, deu oportunidade, eles rejeitaram aquela oportunidade e entrou no período aí de 400 anos de silêncio, em que acabou a antiga aliança, mas Deus começou uma nova aliança no Novo Testamento. Essa promessa ficou para depois, e breve ela vai se cumprir. Breve a grande tribulação, depois a vinda de Jesus e o milênio. Breve, essa profecia vai se cumprir. Jerusalém será novamente cidade como aldeia sem muros, com uma multidão de pessoas e muita felicidade nela. Num sentido espiritual, eu quero tomar para nós no Brasil. O Brasil hoje está debaixo da ira de Deus, destruição, empobrecimento, calamidade e tudo que vai acontecer ao Brasil, e vai ser ruim mesmo, o pior que vem, muita morte.
mas depois tem um refrigério que Deus vai mandar, porque Deus diz: eu tenho prazer no meu povo, eu não quero destruir o meu povo, eu quero é purificá-lo. Eu não quero o meu povo contaminado, eu quero o meu povo purificado. Por isso, eu faço meu povo passar pelo fogo, pelas águas, pela provação, pela dor, porque eu tenho bons propósitos. Bom, em vista de tudo isso, eu creio que antes do arrebatamento nós vamos ter um período pequeno de alegria, de paz, de tranquilidade. A igreja vai voltar a ser somente igreja, sem ganância de política, de dinheiro, de briga de denominações. Vai voltar a ser igreja de crentes humildes que amam uns aos outros e têm prazer na santidade e em buscar o Senhor. No Brasil, a igreja vai voltar a ser somente igreja. Eu creio nisto. Mas e daí? O que isso tem a ver conosco? É que já deve estar orientando, guiando as nossas ações agora. Por exemplo, não adianta ficar sonhando com o passado que não vai voltar mais. Você deve se despertar e aumentar a sua ação espiritual. Comece a investir no contato com irmãos e evangelizar, fazer discípulos, células. Comece a ajudar outros irmãos que estão desorientados, em dúvida, aqueles que estão sofrendo. Comece a praticar a religião verdadeira. E o que eu estou entendendo é que Deus vai honrar, como Ele tem nos honrado em meio a essa situação toda. Deus vai honrar todo aquele que quiser fazer a obra de Deus verdadeiramente. O que acontece é que nos últimos tempos os pastores só cuidaram da biografia própria, da sua vanglória, de vaidade, de templos, e de se enriquecerem com o evangelho. Foi muito triste esse período que, graças a Deus, já acabou. Esse período da dor vai mostrar a necessidade de uma nova ênfase na vida com Deus, uma vida cristã despretensiosa, sem vanglória, sem dinheiro, mas com muito amor. Essa é a verdadeira vida cristã e você se engaje logo. Não se acomode, não fique parado, mas comece depressa a se relacionar com outras pessoas e amá-las. Isto é a igreja verdadeira. Pessoas que se amam, estão comprometidas, estão cuidando umas das outras e amando a Deus de todo o coração. Você entende isto?